Fala, rapaziada. Tá vendo essa foto na sua frente aí agora? O da direita tenho certeza que todo mundo conhece. A lenda John Jones. Mas eu tô por falar um pouquinho sobre esse carinha na esquerda. Gable Stevenson. Ou melhor, Gable Dan Stevenson. Que tem em homenagem a um wrestler americano lendário chamado Dan Gable. Como vocês podem ver aí na tela. Seus pais pareciam já estar prevendo o futuro, porque desde os seus 5 anos, Gable Stevenson começou sua carreira no wrestling, e foi em 2015 que ele ganhou seu primeiro Mundial Infantil. Logo em 2016, ele foi e repetiu o feito, mas não parou por aí. Em 2017, já subindo de categoria para uma idade mais avançada, né, ele saiu de júnior, ele saiu de criança e foi para júnior, adolescentes. Foi quando em 2017 ele ganhou seu primeiro Mundial Júnior, fazendo o terceiro Mundial seguido na sua carreira. Mas foi em 4 anos depois, em 2020, na verdade em 2021, né, as Olimpíadas de Tóquio 2020, ele ganhou o seu título mais prestigiado na carreira, que foi a medalha de ouro das Olimpíadas de Tóquio na categoria até 125 quilos. Bom, a final ele fez contra o georgiano Gianno Petriashvili. Cara, foi dificílimo essa final, porque até os últimos 2 segundos Gable estava perdendo essa final para ele, e ele consegue encontrar 2 pontos que faltavam para virar, assim, no apagar das luzes. Bom, cara, depois desse título, Gable assinou com a WWE. Em setembro daquele ano de 2021, ele assinou um contrato de NIL, chamado NIL, que é Name, Image and Likeness. Tô deixando aí um cardzinho explicando um pouco o que é NIL, se você quiser pausa o vídeo para dar uma explicada, porque seria um contexto muito longo. Mas, brevemente, é um contrato para atletas universitários continuarem competindo na NCAA, que é a Liga Universitária. Bom, Gable não foi o primeiro medalhista olímpico de wrestling que assinou com a WWE. Eu sou um grande fã de WWE, então posso dizer com propriedade um pouco sobre a carreira dele de WWE, enfim. Mas trazendo esse ponto aqui, ele não foi o primeiro. O primeiro foi o Kurt Angle. E diferente dele, Kurt se deu muito bem na empresa. Ele soube lidar muito com essa transição do wrestling para o entretenimento. Algo que o Gable não soube fazer da melhor forma. Então não durou muito na empresa. Para aqueles que não são tão familiarizados com a WWE, a World Wrestling Entertainment, ou WWE, é a maior empresa no ramo de wrestling, ou como nós conhecemos aqui no Brasil, é Telecat. E, para quem não conhece, para quem não entende muito, na WWE não importa você saber só fazer wrestling, só saber lutar wrestling, porque você também precisa entreter o público. Então você precisa saber falar no microfone, precisa saber atuar. Então, Gable não soube fazer essa transição da atuação e de poder se promover bem no microfone. Gable foi contratado em setembro de 2021 e fez apenas 4 participações. Finalmente, sua carreira chegou ao fim em maio de 2024, quando foi dispensado da WWE. Mas, em maio daquele mesmo ano, Gable foi tentar a carreira na NFL, que para quem não sabe é a liga de futebol americano nos Estados Unidos. Gable foi contratado como Undrafted Free Agent, estou deixando aí um box também para você entender um pouco sobre o que é isso, pelo Buffalo Bills, para atuar na posição de Defensive Tackle, apostando que seu vigor físico e anos de experiência no wrestling o fossem ajudar a jogar futebol. A entrada na NFL, no tanto, foi algo que surpreendeu bastante quem acompanhava sua carreira, porque ninguém esperava esse movimento. Ele nunca havia jogado futebol americano, tanto amadoristicamente quanto profissionalmente. Então, já entrando na maior liga do mundo, num time bom, num time de nome, foi algo que surpreendeu todo mundo. Porém, Gable não ficou muito tempo, quando em agosto o Buffalo Bills resolveu dispensá-lo antes do início da temporada regular, quando ele precisou fazer o corte do elenco para apenas 53 atletas. E Gable não se destacou tanto e não teve seu contrato continuado no Buffalo Bills. Enfim, agora que eu já te dei uma base sobre quem é um pouco do Gable Stevenson, quem é esse carinha aí, vamos ao que interessa e por que eu tô fazendo esse vídeo sobre ele, por que ele está sendo treinado por John Jones.
Então, desde 2024, Gable treina na academia de John Jones, que é a Jackson's MMA. John Jones, que agora está, entre aspas, aposentado, tem como Gable o seu novo sucesso no UFC. Ele vê uma chance de se tornar campeão peso pesado. Agora, quando perguntam a John Jones, o que ele vê em Gable Stevenson, John Jones responde, abre aspas, tive muitos companheiros de equipes excelentes ao longo dos anos, mas sempre disse que, se um dia fosse treinador, teria que ser um lutador totalmente comprometido com o sucesso. Encontrei o meu cara, e estou animado para adicionar o título de treinador mundial ao meu currículo. Bom, Gable estreou na LFA, que é uma liga de desenvolvimento do UFC, deixei o card também explicando um pouco, em setembro desse ano agora, 2021, no evento numerado de 217. Sua estreia, coincidentemente, foi em sua cidade natal, Minnesota, seu estado natal, né? Contra o adversário Braden Peterson. Logo no primeiro minuto, ele aplicou o single leg, lembrando suas épocas de wrestling, jogando o Braden pro chão e, cara, começando um massacre. No melhor estilo de John Jones, ele abriu uma pressão cheio de cotoveladas e o árbitro teve que interromper a luta. Foi um TKO aos 1 minuto e 38 segundos do primeiro round. Cara, não podia ter uma estreia melhor, com John Jones no seu lado, John Jones podendo fazer seu camp. E, cara, após a luta, John Jones estava tão animado que o perguntaram no Twitter se ele acreditava que Gable poderia ser campeão do UFC algum dia. E John Jones disse exatamente assim, abre aspas para o ex-campeão. Não é uma questão de se ele pode, é apenas uma questão de quando. Mas aí, rapaziada, o que vocês acharam? O que vocês acham do potencial dele? O que vocês acham que ele pode entregar no UFC, no LFA? Você acha que o John Jones está certo em confiar nele? Diz aí nos comentários, deixe seu like. E até o próximo vídeo, rapaziada. Valeu. Us. Let's get started.